Oi, mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre 50 tons de cinza. E se você está assistindo e ainda não se inscreveu, aproveite. A vinheta vai ser sua chance, hein? O meu nome é Adriana, da Drivertilândia, e hoje nós falaremos sobre 50 tons de cinza. Todo mundo sabe que 50 tons de cinza, todo mundo do meu convívio, né? Todo mundo do meu convívio sabe que eu curto pra caramba 50 tons de cinza. E eu fiquei meio relutante no começo de falar dele, logo de cara, assim, nos primeiros vídeos, porque todo mundo curte. E já deve ter um zilhão, mas eu não podia deixar de vir aqui e falar o que eu penso sobre o livro que eu gosto. É uma história meio clichê de uma moça que trabalha e estuda e que é bem humilde. A começar pelo carro dela, né? E ela divide apartamento com uma amiga e o nome dela é Anastasia Steele. Esse livro conta a história da Ana e se passa em 2011. Ela estuda literatura inglesa e ela tá pra formar. Ela e a amiga vão se formar no mesmo ano e a amiga é jornalista e precisa de uma entrevista com o CEO das empresas Grey. Ok? Tá aí, né? 50 tons de cinza, 50 Shades of Grey. Ela vai, porque a amiga tá resfriada, ela tem que ir no lugar da amiga e quando ela chega lá, toda inibida, se sentindo muito deslocada, porque ela era muito simples, muito de boa, não tinha nenhuma pretensão, nem na vestimenta, nem nada. Quando ela entra na sala dele, ela se estatela no chão e fica aquela situação tipo, comecei bem. Tá bom. Enfim, ela conhece o Christian Grey, ele fica interessado nela porque a Kate, que é a amiga dela, faz umas perguntas muito apimentadas assim na entrevista e que ela vai lendo as perguntas e no automático, né? E ela vai perguntando pra ele e ele fala: quem que é ela pra perguntar isso pra mim? E quando ela vai embora, ele fica com as perguntas dela e responde pra Kate por e-mail. Quando ela chega na casa e ela fica com aquela imagem, com aquela sensação, o toque dele e tudo mais. E é aí que começa realmente a história. Por quê? Como eu já falei, a história dela é completamente diferente da dele e ele tem uma história muito conturbada e é o que algumas pessoas veem o filme, não leem o livro e tem uma ideia totalmente não diferente. As pessoas estão certas, porque é um livro muito clichê e é um livro muito fantasioso, mas se fosse pra eu ver coisa real, eu assisti o jornal. E quando a Ana entrou no escritório do Christian, ela já deixou ele meio envolvido com ela sem ela perceber. A história do Christian é: a mãe dele morreu e ele ficou do lado dela alguns dias ali, enquanto ninguém os encontrava. Quando eles descobriram que a mãe dele estava morta, ele foi para uma casa de adoção, mas em seguida ele foi adotado. A partir do momento que eles se conhecem, aquela fixação na cabeça do Christian Grey, que era um dominante, e ela tinha o perfil de submissas que ele gostava. Então ele vai atrás, ele pesquisa. Além dele correr atrás, ele não que ele persegue, mas ele começa a armar situações em que ele aparece na vida dela e ele não sai da cabeça dela. Então começa todo esse envolvimento. Ela tem 21 anos e ele tem 27 anos. Imagina, um bilionário de 27 anos se interessar por uma moça de 21 anos que quando era bebê, o pai faleceu e aí a mãe casou novamente e o pai dela, que é o Ray, não tem, eles são simples, eles são pessoas comuns, não detém muito dinheiro, ela sabe, ela tem contado o dinheiro que ela tem na conta dela, ela sabe disso, e de repente um cara começa a ter esse interesse por ela.
Eu tô contando desse livro porque muitas pessoas não têm a visão que eu tenho, óbvio, eu respeito, cada um pensa de um jeito. Muitas pessoas não leram porque entendem de uma forma totalmente diferente. Esse é um livro, ele é um livro adulto, não é livro para adolescente, não é livro para criança, não é livro para pré-adolescente, nada disso. É um livro adulto. Mas o que me prendeu e o que me prende nesses livros tem todos os detalhes calientes e tudo mais, mas principalmente nesse livro que eu comecei com uma curiosidade para entender do que falava, porque todo mundo comentava do livro, eu falei, eu quero saber também. Mas por que eu tô comentando dele aqui? A evolução da Ana do começo pra Ana do final, pelo menos a visão, não que ela tenha evoluído, que ela tenha crescido com as situações, nada disso, mesmo porque no final eu vou dar um detalhe pra vocês. Vocês vão falar, não é possível que tem tudo isso nesse detalhe que você falou. A gente fala como que ela conseguiu do começo até o final modificar daquela forma. E a mesma coisa ele tem muita coisa para amadurecer, mas ele consegue ver as coisas completamente diferentes. Além de todo o envolvimento físico, emocional, psicológico, tudo muito, muito rápido que acontece entre os dois. É o tempo dele conhecê-la para ele querer ficar sabendo mais dela, ir atrás, realizar uma proposta para ela, e a partir daí começa os 3 livros, uma sequência muito rápida de acontecimentos. Leiam primeiro para depois realizar uma crítica. Quem não gosta, beleza, não lê porque não vai apreciar, não vai curtir. Mas quem gosta desse tipo de livro, leia, mas não leia simplesmente por causa da classificação hot. Não faça isso só por causa dessa classificação. Leia para poder, sei lá, para agregar mesmo. Eu gosto muito do posicionamento dela desde o começo, porque ela não é aquele tipo de pessoa que fala não. Ela é o tipo de pessoa que fala, ah, e o que é? Aí ela vai ver o que é. Interessante, eu não sei. Não sei se eu vou gostar disso ou não. E ela começa a pesquisar e não deixa de tocar a vida dela como ela tocaria, mas ela começa a resolver as questões dela de uma forma em que ela não se posiciona contra e nem se joga de uma vez. E ele já é tudo muito intenso. A vida dele é muito intensa, ele tem vários traumas e que ele vem tentando tratar, e que ao longo dos 3 livros, e eu já vou falar dos 3, 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. Por que eu já tô falando dos 3 e não falei, vou fazer um de cada um? Porque não dá pra gente fazer um de cada um. Por mais que tenha muitos detalhes e por mais que eu queira falar muito, o interessante é você ler os livros, que é uma leitura muito, muito rápida, e me falar depois aqui nos comentários o que vocês acharam. Outro livro que também teve filme. Eles enxugaram muito, muito, muito tudo que tinha no livro. Eles realmente tentaram passar, mas muitas coisas foram modificadas. Eles pegaram só o essencial mesmo. E o primeiro filme e o primeiro livro são parecidíssimos, são cópias. Do segundo para o terceiro, eles já começam a modificar, e no terceiro tem muita coisa que eu saí do cinema falando, só isso? Não gostei. Eu já tinha lido e eu li o terceiro, e eu li a metade do terceiro livro mais de uma vez, porque sei lá por quê. Eu gostei pra caramba do livro, então a trilogia eu li umas 2 vezes. Só que eu tinha lido antes em PDF, e aí agora vocês vão ver lá no post do Insta, eu ganhei da Daisy a trilogia. Fiquei muito feliz, obrigada Daisy pela colaboração, pelo presentinho. Vou falar pra vocês alguns dados técnicos sobre os livros. Essa edição que eu ganhei é da editora Intrínseca, e eu só acho, que a Erika James ela tem alguma coisa com o 5. Por quê? O primeiro livro tem 455 páginas, o segundo tem 485 e o terceiro tem 535 páginas. 555.
Em relação àquela informação que eu falei pra vocês lá no comecinho, que vocês iam ficar assim, ó, meu Deus! Lá vem. A nossa querida autora, Erika James, ela resolveu, assim, fazer uma história, uma coisa muito envolvente, muito intensa. E a gente nota isso porque eu fui confirmar as datas do comecinho do primeiro livro 50 Tons de Cinza até o finalzinho de 50 Tons de Liberdade. O que ela fez? O livro começa dia 9 de maio de 2011 e ele acaba assim, né? Tem lá um detalhezinho, petitiquinho de continuação que a gente fica satisfeito e tudo, mas pra mim não conta. A história mesmo, ela acaba dia 21 de setembro de 2011, ou seja, 9 de maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses de história dos dois, assim, que você vira e fala, como? Como que eles passaram por tudo isso em 4 meses? Beleza, dá pra acontecer muita coisa em 4 meses, a gente sabe disso, mas tudo que aconteceu muito rápido. E eu achei interessantíssimo falar pra vocês, porque na hora que eu vi isso, eu falei, não tinha parado pra pensar. Nem me toquei quando eu tava lendo, em todas as vezes que eu li, eu falei, não, nem parei pra pensar nisso. Pra mim era uma história de, pelo menos 1 ano, mas foram 4 meses. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que quem ainda não leu, leia, porque é bem bacana todo esse contexto, do começo até o fim, a evolução dos personagens, a evolução da relação. E não se esqueçam de curtir e de se inscreverem no canal. Se você já curtiu e já se inscreveu, aproveite para compartilhar e não esqueçam de ver os vídeos anteriores também. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Anastasia. Christian.